A palavra evangelho significa boa notícia, mas o evangelho só faz sentido depois que entendemos a má notícia, e essa última tem relação com quem nós somos e quem Deus é. A Bíblia nos revela que Deus deu ao homem alguns mandamentos que deveriam reger sua vida, e estes mandamentos não eram penosos, mas eles estabeleceriam uma relação agradável entre o homem e seu próximo e entre o homem e o próprio Deus. O problema é que constantemente falhamos em obedecer às leis de Deus. Isso é perceptível quando olhamos para o que Jesus chamou de os 2 grandes mandamentos e paramos para pensar o que significa realmente amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a mim mesmo. E a nossa falta de obediência às leis do Senhor, que a Escritura chama de pecado. Logo, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 24. Somos pecadores e injustos, mas isso não significa muita coisa, a não ser que Deus seja justo. A Bíblia revela que Deus é justo e santo, ou seja, Ele próprio não peca e não é capaz de tolerar ou aceitar o pecado. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Salmos 45, 7. Por isso, todos nós nos encontramos debaixo da ira de Deus. Deus não é só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E como Ele revelou em Sua palavra, Sua justiça exige que nossos pecados, cometidos contra Sua infinita misericórdia, sejam punidos. Não podemos escapar dessas punições, a menos que seja satisfeita a justiça de Deus. Cânones de Dort, 2º capítulo da doutrina, artigo 1. Certamente, essa é uma notícia ruim. Se esse fosse o final da história, estaríamos perdidos. Ainda bem que Deus decidiu escrever mais um capítulo, e esse resultaria em uma maravilhosa reviravolta. A má notícia foi dada. Somos pecadores, e a justiça de Deus deve ser satisfeita. Caso contrário, Deus estaria indo contra um de seus atributos. Ele é justo e não tolera o pecado. Por isso, necessitamos urgentemente de esperança. E é esse o sentido da cruz. Na cruz, Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus em nosso favor. Ali, pendurado no madeiro, Cristo sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer. A cruz é, então, uma expressão da ira de Deus para com o pecado, bem como de seu amor por nós, tendo enviado seu Filho para sofrer a punição que tão justamente merecíamos. Cristo morreu por nós, mas a Escritura nos diz que ele não permaneceu morto. Não é apenas a morte de Jesus que nos salva, sua ressurreição também tem um grande papel nessa história. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria qualquer esperança, mas ele ressurgiu dos mortos e agora está assentado à destra de Deus Pai. Saber de tudo isto nos dá esperança. Vivemos com base nesses acontecimentos do passado, na morte e na ressurreição de Cristo. Mas o Evangelho não se refere apenas a algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ele trata também de como devemos viver no presente, aqui na Terra, e da esperança que temos para o futuro, a vida eterna. Quando estava aqui na Terra, Cristo prometeu que haveria um dia em que todos os homens seriam julgados. Os que creram no Filho de Deus herdariam a vida eterna, e aqueles que o rejeitaram seriam condenados. Essa é a promessa da futura volta de Jesus, ou segunda vinda. Logo, o cristão vive pela fé na promessa já cumprida da salvação em Jesus e com a esperança do cumprimento da volta do Salvador. Porém, enquanto estamos nesse ponto da história, como deve ser o nosso modo de vida? Quais as implicações do Evangelho para o nosso presente?
A Bíblia nos ensina que aquele que creu no Senhor tem agora uma nova vida. E essa nova vida é marcada pela santificação e pela constante luta contra o pecado. E essa é uma luta árdua. Certamente, o cristão enfrenta inúmeras dificuldades em sua vida. As tentações, provações, o desânimo e a luta contra seu próprio pecado, que continua afligindo, marcam a vida daquele que decidiu seguir a Jesus. Sua vida não é fácil, e o que faz com que o cristão prossiga caminhando é o próprio Evangelho. Para permanecer firme diante das adversidades, ele precisa recorrer continuamente ao seu Salvador. Mas enquanto estão na terra, os cristãos também desfrutam de alegrias conquistadas pelo sacrifício de Cristo. Eles fazem parte de uma multidão de pessoas, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que foram salvos pelo Cordeiro. Um povo unido pela mesma mensagem de salvação, O Evangelho. E guiado pelo mesmo Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Por causa de Jesus, fomos perdoados e considerados justos diante de Deus. Por meio do seu sacrifício, somos agora chamados de filhos de Deus. Vivemos esperando o dia em que habitaremos eternamente com Deus. E enquanto estamos na terra, Cristo nos deu a missão de proclamar as boas novas a todos. São inúmeras as bênçãos concedidas a nós através de Jesus. E é esse o Evangelho. Não é à toa que é chamado de Boa Notícia.